Seja bem-vindo a mais o Conexão Cultura, o programa que conecta você à cultura em São José dos Campos. E hoje a gente está num lugar que fica afastado daquela agitação da cidade, tem essas paisagens lindas e uma atmosfera muito inspiradora. E esse programa é sobre cultura, né? Então vamos focar. E é por isso que eu tô aqui nesse ateliê de gravura que fica no The Etzer Santa Clara, que é um complexo de arte e cultura que fica aqui para os lados do Alto da Ponte, um bairro chamado Vargem Grande, na zona norte da cidade. De Etzer é uma expressão em holandês que designa uma pessoa que trabalha com gravura. E tudo aqui começou com o ateliê de gravura. Eu tô indo me encontrar com o Fábio Sapedi, que é um dos idealizadores do espaço, para ele contar a história da concepção do The Etzer Santa Clara. Fábio, qual que é a história daqui, mas isso assim, lá atrás, que começou em 98, não foi a história? A história mesmo começou um pouquinho antes de 98, né? Eu faço gravura há bastante tempo e tudo aconteceu, na verdade eu era desenhista e um belo dia fiz uma exposição na cidade que eu nasci, eu sou de Avaré, né, no interior do estado de São Paulo, e eu fiz uma exposição lá na cidade, com desenhos a bico de pena, que representavam lá os casarios da cidade, aquela coisa toda. E apareceu um artista plástico lá nessa exposição, que se chama Carlos Daniel. Ele olhou e falou, nossa, você precisa fazer gravura em metal, né? E a partir daí eu fiquei bastante ligado nessa questão de gravura em metal e comecei a frequentar uns ateliês de São Paulo em gravura em metal. Quando chegou mais ou menos em 95, 96, o Jorge Gutlich montou o ateliê da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, o ateliê de gravura em metal. Ele já trabalhava com gravura? Ele fez faculdade em São Paulo, já trabalhava com gravura, e eu trabalhava com gravura, mas nós não nos conhecíamos, nós tínhamos amigos comuns, mas a gente nunca tinha contato, né? E aí eu fui pro ateliê, ficamos juntos no ateliê durante 1 ou 2 anos, trabalhando juntos, daí a gente montou, em 98, daí a gente abriu o nosso ateliê, né? The Etzer, aí sim. A palavra é The Etzer. The Etzer. Nossa, não tenho obrigação de saber, mas The Etzer é porque o The Etzer é o artista que faz gravura em metal, né? Resumindo, é isso. E em 98, alugamos então um ateliê em Santana, ali no bairro de Santana, ali na Rui Barbosa, bem no Bochicho de Santana, no 2º andar, um ateliê super bucólico, lindo, gostoso. E ele ainda existe, esse ateliê lá? O ateliê não, nós encerramos lá e passamos para cá, né, e viemos para cá, mas assim... E como que foi essa vinda para cá, aqui para o espaço? Bom, aí no meio disso rolou, independente do ateliê, rolou a aquisição dessa propriedade, né? Jorge adquiriu uma parte e eu adquiri outra parte. E a gente sempre estava falando, vamos ficar no ateliê, mas ficava muito no vamos fazer, sabe? E aí, quando chegou agora, né, mais recentemente, mais especificamente em 2019, a gente tomou coragem e falou, vamos. E aí começamos a construção do prédio. E aqui era esse espaço, né, onde foi colocado, era uma antiga fazenda, não é? Qual que é a história disso? Isso aqui era uma antiga fazenda, era a Fazenda Santa Clara, né, que era do Clemente Gomes, Severo, da família Gomes, e era uma propriedade grande. Essa propriedade estava com a Malu, né, Malu Gomes. E vocês descobriram uma capela aqui, não é isso? Quando os escombros de uma capela, não foi? Foi. Logo que a gente chegou, né, na propriedade, vimos uns escombros, vimos tudo meio caído, tijolos, um pouco de telha, um monte de coisa assim caída. Achamos que era uma demolição, uma casa qualquer, uma casa que aqui, alguma casinha de colono, né? Mas aí conversando com um, com o outro, as pessoas da região, as pessoas mais velhas, disseram não, aquilo era uma capela inclusive com bastante atividade, festas religiosas e outras coisas mais. Foi assim uma surpresa
uma feliz surpresa pra gente, poxa. Muita história, né? História. Muito precioso tem. Será que a gente pode ir lá para você explicar todo esse trabalho? Eu acho que a gente podia conversar sobre a capela lá, fica mais gostoso, a gente mostra, eu mostro o que aconteceu, né? E como foi. Eu não diria muito a restauro, porque infelizmente a gente não tinha as plantas, as fotos, provavelmente isso não existisse, porque era uma capela rural caipira, né? Mas a gente fez alguma coisa e depois a gente conta lá, acho que ficaria legal. A gente vai lá ver a capela, mas eu só queria avisar vocês que a gente ainda tem outros blocos e a gente vai voltar para esse ateliê lindo e falar mais sobre gravura depois. Mas agora a gente vai lá para a capela, tá bom? A gente veio para a capela agora. Quem vai explicar é a esposa do Fábio, a Carmen. E tem toda uma história. Depois que vocês descobriram a capela, existe toda aí uma história, né? Que vocês resolveram restaurar. Como que foi depois da descoberta? Então, na verdade, eles descobriram só a fundação da capela, né? A capela, na verdade, ela era maior que isso que foi reconstruído. Esses tijolos aqui da frente dos pátios são tijolos da antiga capela, que foi revirado a terra e foram aproveitados. Depois, os artistas aqui do entorno, eles fizeram, o Jorge, o Rafael, o pessoal, eles fizeram uma pesquisa de como seria essa capelinha. Foi feito um desenho, inclusive, né, um croquis, e a capela foi reconstruída. Né? E um dos motivos dela ser reconstruída foi que o Fábio teve uma síncope, precisou colocar um marca-passo. E quando descobriu a capela, ele estava saindo do hospital. Então eu falei, não, a gente vai reconstruir para agradecer também, né? Lógico, pelo patrimônio e em respeito ao que já estava aqui, mas também em agradecimento, né? E foi feita uma cápsula do tempo. Eu escrevi toda essa história, né, o motivo, todas as pessoas, inclusive o nome das pessoas que construíram, dos pedreiros, né? Está tudo registrado numa carta. Essa carta foi colocada numa cápsula e a cápsula está enterrada ali. No retábulo. No retábulo da capelinha. Enterrado. Se ela cair de novo, todo mundo vai saber. Vai saber da Um dia eles vão saber porque um dia, ela já fala um motivo dia. Da reconstrução. E logo que ela foi terminada, a gente fez a nossa comemoração de 35 anos de casado. Ah, que lindo. E quem quiser conhecer, como ela fica aberta para o pessoal que visita aqui, como que é? Então, normalmente quem vem ao ateliê, a gente normalmente abre e mostra. Porque inclusive tem santos aí, né? Tem coisas valiosas. Teve todo um trabalho, não teve? Para escolher as imagens dos santos, para se parecer com o original. Conta um pouquinho disso. Todo um trabalho. O nome da capela é Capela Santa Clara, que ela já era, né? Por conta da Fazenda Santa Clara. A gente acredita que a capela, a inicial, né? Ela era virada para a estrada, para as pessoas virem, porque isso aqui era um bairro, né? As pessoas vinham por aqui. Inclusive, se a gente revirar a terra, a gente vai encontrar mais tijolos, mais coisas ali. Né? E aí o Jorge fez a pesquisa, ele fez um painel que vai ser mostrado ali na capelinha. Eu ganhei a Santa Clara, de um santeiro do Cariri, o Fábio me presenteou. E tem também o Santo Eloy, que é o santo dos gravadores, né? Que tem tudo a ver com o local, ele está ali. Eu perdi a minha mãe faz um pouco de tempo e a Nossa Senhora da Aparecida, que era dela, está ali. Tem toda uma história, tem a minha canequinha de criança. Na verdade, o projeto do retábulo, ele envolve 5 espaços, né? 5 espaços para os santos. A gente tem, então, a Santa Clara, que é a rainha, que é a dona do local, segurando o seu extensório. Tem o primeiro do lado direito é o Santo Eloy, que é o protetor dos joalheiros e dos gravadores. E embaixo tem a Santana, onde foi o primeiro ateliê. Esse primeiro ateliê foi no bairro de Santana, então ela veio para cá, uma Santana. Aí tem a Cidinha, Aparecida do Norte, porque aqui é um trajeto de peregrinação para Aparecida do Norte. E só está faltando ali uma imagem que ainda não apareceu, uma que a gente queira colocar, que é do São Benedito. Né? Estão em busca. Estão em busca.
feito com muito cuidado, é muito lindo. E tem até um sino aqui, né? Você quer, dá pra mostrar o sino aqui pra gente? Aqui, o sininho tá aqui, olha. Foi feito, também foi encomendado, né? Esse sino foi feito por um pessoal de São Paulo, né? Que tem uma fundição de sinos, que fazem sinos pro mundo todo. E é uma fundição de bronze que parece realmente uma fundição renascentista, antiga, com fornos fumegantes, etc. Muito lindo. E eles fizeram especialmente pra gente esse sininho aí, que deu pra perceber, o som é lindo, um som puríssimo, muito legal. A outra coisa bem rapidinha que eu queria colocar, a gente tem sons na capela eventualmente. Então tem sempre uma pessoa que vem tocar dentro da capela. Então tem isso. Porque se descobriu que a acústica dela é muito boa. Então a Raquel, que é uma... Raquel Aranha. A Raquel Aranha, que é uma música, ela veio conhecer e falou: nossa, Fábio, o som dessa capela é maravilhoso. Então de vez em quando a gente faz sons na capela. Então tem sempre um artista, né, uma pessoa, um músico que toca. E a gente vende 12 ingressos, para ser uma coisa bem pequena. 12? Olha, bem exclusivo. Porque é o que cabe, né? Sim. Isso. Quantos metros, mais ou menos, metros quadrados que tem? Mais ou menos uns... Quantos? Olha, eu acho que é uns 5 por 3. Mais ou menos. 15 metros Um quadrados. pouco mais que isso. Acho que são 18 metros, se não me engano, de construção, né? Fora aqui o A gente coloca mais 4 cadeirinhas aqui, uma fora do músico, né, que toca, e aí acontece esses sons na capela também. Daí o café abre, serve um cafezinho, o pessoal conhece todo o conceito, todo o local, que sempre é mostrado, né? Que esse que é importante pra gente, que as pessoas conheçam o conceito e o todo. Legal. Mais um evento pro pessoal ver, né? Olha, no próximo bloco a gente vai mostrar o ateliê de gravura. A gente já volta. Bom, a gente está de volta. Eu vou conversar com o Fábio o que é a arte da gravura. Assim, do que consiste a arte da gravura? É muita coisa, Zadinho. Eu acho a gravura, ela tem um termo bastante genérico. Todo mundo fala gravura para um monte de coisa, né? Mas para nós, artistas, ou seja, a gravura na arte é a possibilidade de você reproduzir imagens, né, através de uma base que normalmente é um material mais duro, né, e você age nesse material com alguma ferramenta. A gravura, quando você a transfere para uma outra base, por exemplo, o pano ou o papel, ele chama-se estampa. A gente chama gravura tudo, a gente chama gravura o resultado final, a gente chama gravura o processo, a gente chama gravura... Mas se for falar, se for para o correto mesmo, a gente diz: gravar é o ato de você, com uma ferramenta, criar condições numa placa de metal ou de madeira, né, uma imagem que será reproduzida. Então isso seria a gravura. E como você disse, tem várias técnicas. Você falou metal, madeira, tem... Existe uma discussão um pouco improdutiva sobre o que é gravura em termos de técnica, né? Mas assim, gravura mesmo é estilo e metal, porque você trabalha com ferramentas e grava. A lito, que também a gente chama de gravura, né? A litografia, que é o grande pai e mãe das técnicas de impressão modernas, né? A lito deu origem ao offset. Então, ela é realmente de uma importância substancial. Só que ela é um processo químico, ela não é um processo de gravação. É um processo desgasta, químico, ou seja, eu trabalho com... Depois a gente pode falar um pouquinho da técnica, mas ela não é a gravação. Tem essa discussão sobre não ser uma gravação. Eu a considero gravura. E então a gente vai considerar, vai falar. E para eu considerá-la, eu acabo usando na pedra alguma ferramenta dura, porque daí ninguém vai falar nada. É gravura. Essa daqui é uma das formas de fazer gravura. Isso aqui é uma das formas. Então, a gravura em metal, né? A gravura em metal é que deu origem, então, ao nome de Etzer, né?
que é o meu princípio na gravura, que é o princípio do Jorge na gravura. Eu e o Jorge somos gravadores, né? E a gravura em metal, ela se divide em algumas técnicas dentro do metal. Uma delas é o que nós chamamos de água forte, que é o seguinte: uma placa, preferencialmente de cobre, a gente passa nela uma coisa que chamamos verniz, um verniz betuminoso, que endurece, e com uma ponta seca, tipo isso aqui, ó, que é um prego, um cabo, a gente faz o desenho, faz as marcações, retirando linhas na camada de verniz. Aí isso vai para o ácido e corrói essas linhas são abertas pelo ácido, por isso que chama-se água forte, né? A palavra Deetzer seria o cara que trabalha com água forte, o aquafortista, via de regra. Hoje a gente chama o Deetzer qualquer gravador, mas na origem da palavra tem a ver com esta técnica que está aqui. Curiosa para saber mais da sua vida, como que você chegou assim, a todas essas gravuras. Estão passando um cafezinho pra gente, a gente vai sentar e conversar sobre a sua carreira, tá bom? Fábio, eu queria conhecer a sua história como artista. Começou antes da gravura, né? Tem uma frase que, assim, há muito tempo atrás, uma pessoa me perguntou, acho que até foi uma criança, me perguntou assim, por que você virou artista, né? E aí eu disse para ele, olha, na verdade, a gente não escolhe a arte que escolhe a gente, é um pouco diferente. Então, eu não consigo me lembrar qual é o ponto aonde eu disse, agora eu faço arte. Eu não consigo. Então, assim, porque sempre trabalhei com desenho, sempre trabalhei com pinturinha, com não sei o que, com esculturinha, enquanto criança, né? E era assim, eu tive uma influência muito forte de um tio meu que era pintor, né? Meu tio Zé, ele era um pintor. Foi assim, o meu segundo pai, meu pai espiritual, né? Um cara que me colocou mesmo mais dentro das técnicas, né? E ele fundou uma escolinha de arte. Ele morava em Guarulhos, São Paulo, ele montou uma escolinha de arte. E aí, quando eu vim estudar em São José dos Campos, eu passei a frequentar, eu ia para Guarulhos e passei a frequentar essa escola. Isso eu tinha 18 anos, né? Tinha 18 anos. Já era Sim, grande. Já. Mas eu me lembro de ir com ele desde os 12, 13 anos em casa de artistas e conversar e levar algum desenho meu, sabe? Uma que coisa bonitinho. assim, era um negócio... Então é uma coisa que sempre existiu na minha vida, né? Você chegou a pensar em fazer alguma coisa? Alguma outra coisa? Alguma vez? Alguma outra profissão? Então, na verdade, eu não sou profissional... Hoje eu sou profissional de arte, mas não é sempre assim, né? A gravura, principalmente, que é aonde eu me acomodei mais, né? Que é o meu foco de conforto, que é o que eu realmente gosto. Ela é uma coisa muito difícil de você ser um artista profissional nessa área. E aí eu fui para engenharia. Eu fiz engenharia e trabalhei como engenheiro há bastante tempo. Fiz engenharia mecânica, né? Dá para perceber aqui que eu tô, que eu não, né? Que o encantamento pela engenharia e pela mecânica tem a ver com a gravura. Então, fui engenheiro durante bastante tempo e depois saí da engenharia clássica, fui para tecnologia, aí montei uma empresa de tecnologia e fiz um monte de outras coisas, mas sempre com uma carreira dupla, sempre, né? Eu sempre estava envolvido de uma forma ou de outra com arte, com exposições ou com qualquer outra coisa, com discussões, com relacionamentos e tal.
E agora, mais recentemente, aí nos últimos... Foi a gravura que te fez, assim, a isso, né? Nos últimos 3, 4 anos. Foi a gravura que te fez partir de vez. Foi, cara, desde que eu, né, do fato de ter conhecido, já conhecia a gravura, mas de ter conhecido a experiência de se fazer a gravura, desde dessa época, né, que remonta lá, sei lá, 90, um pouquinho antes, eu trabalho quase que exclusivamente com gravura. Né? E como que foi essa virada de... Porque você não começou na gravura, você começou na Não, eu pintura. comecei em pintura, comentou aí, desenho, né? como todo mundo, né? Porque você fica fazendo tentativas, você fica fazendo experiências. E você faz gravura, você faz pintura, você faz não sei o quê, faz blá, 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 quadros e tal. E desenho, muito desenho. Eu sempre gostei muito do desenho, eu sempre gostei muito do preto e branco, né? E aí nasceu, quando eu conheci a gravura, quando eu conheci os equipamentos da gravura e que eu já estava a um passo da engenharia, já estava na engenharia quando eu entrei nessa questão, nossa, fechou. Aí, a partir daí, foi quase que exclusivamente gravura, não é só. Hoje eu faço pintura, faço aquarela e faço algumas outras coisas. Eu até recentemente fiz uma exposição aí e eu falei no vídeo da exposição, a aquarela para mim é o respiro da gravura, porque a gravura é punk, ela é meio doida, ela usa ferramenta, ela corta metal, suja a mão, tem que usar avental, é uma coisa, passa imprensas, é uma coisa dura, né? E a aquarela é uma coisa leve, uma coisa de descanso. Faço aquarela, mas hoje eu sou gravura. Saí de metal, chilo, lito e trafego entre todas elas, assim, de acordo com a poética de cada trabalho. Você tem alguma história, assim, de como que foi essa virada? Como que você conheceu a gravura? Eu tenho um ponto que, assim, o encantamento pelo desenho, né? O encantamento pelo desenho no qual eu usava nanquim, usava pena em nanquim, era um desenho clássico, assim. E quando eu descobri que na gravura em metal eu conseguiria reproduzir isto, né, através de técnicas da gravura, da impressão, aí foi uma coisa assim, como se fosse uma descoberta. E o mais incrível é que, óbvio, o desenho continua porque o desenho é a base, né? Então daí o desenho é a base e aí veio para a gravura e começa a reprodução e começa a sentir a coisa. Então, conhecer a gravura e associá-la ao desenho e à reprodução foi fundamental. Depois eu vinha desenvolver que, de verdade mesmo, ela é muito mais que o desenho, né? Ela é uma aventura, ela é muito mais. O desenho é uma coisa que serve por uma base mínima. Depois a gravura se expande. Aí ela se expandiu. E você lembra do seu primeiro contato, assim? Lembro muito bem. Eu lembro perfeitamente. Como que foi? Porque eu não conheço. O meu primeiro contato foi tentando ser autodidata, né? Então peguei um monte de livro que eu fui achando por aí, livrinhos, coisinhas assim, fui. É porque, ó, eu lembro que você me contou... Mais ou menos, né? Mas você me contou que alguém te aconselhou a fazer. Então, eu disse ali na entrada que um artista foi para a exposição e me falou, olha, você devia fazer metal, né? Eu falei, pô, mas metal precisa de equipamento. Ele falou, cara, fazer o quê? E esse artista fazia chilo, e aí ele me mostrou os chilos dele. Chilo é Chilo é na madeira. Chilo na madeira. Né? Chilo é na madeira. E então ele mostrou a chilo e tal. Aí eu comecei a pesquisar. Nesse momento eu comecei a pesquisar o metal, como é que eu poderia fazer o metal, como é que era, como é que não era. E comecei a ser autodidata, tentar ser autodidata. O problema é que eu não tinha prensa. Tem que ter toda uma estrutura. Então, hoje eu até consigo imprimir sem prensa, né? Porque a gente já foi desenvolvendo, principalmente aí na pandemia, mas não conseguia. Então, quando eu tive contato com a primeira prensa, é onde eu consegui realizar. Eu fiz assim uma gravurinha desse tamanhinho, né? Uma mistura que eu fiz, que eu li, coisa totalmente bizarra em termos de técnica, aquela época era assim.
E eu tenho até hoje essa gravurinha, essa primeira gravura. Consegue aí para mostrar pra gente? Infelizmente não, acho que ela não está aqui. Não tá por aqui. Mas Ela tudo tá, bem, a gente ela vai tá lá mostrar em casa, seria uma pena. Tá bom. Eu não sei nem se eu tenho coragem de mostrar. Não, Tem imagina, esse problema. crescendo, né? Não, mas olha só, agora a gente vai voltar no próximo bloco, porque, gente, o espaço aqui tem muitas atividades rolando, tem um ateliê de encadernação, né? Tem várias coisas acontecendo aqui. Aí o Fábio vai levar a gente para conhecer, tem até um programa de hospedagem, né? Tem. A gente vai falar sobre ele também no próximo bloco. A gente já volta. A gente está de volta agora para, como eu prometi, falar sobre a residência artística que tem aqui. Residência artística, eu falei... Certinho, isso mesmo. E como que é esse programa? Como que funciona? Bom, a residência é um programa de imersão na arte, né? Seja ela em qual arte for. Então, eventualmente é um músico que quer ficar introspectivo dentro do seu negócio, do seu trabalho e se isolar por um tempo. No nosso caso aqui, pela estrutura, a questão é mais nas artes plásticas, mas isso não implica... Já tivemos cantores de ópera e outros caras. Não, o lugar é bem gostoso para até quem não é artista. A residência funciona primeiro com a pessoa mandando um projeto, né? Então, existe um projeto. Existe um site internacional de residências artísticas no mundo todo. Isso é um conceito do mundo, né? Hoje bastante em moda. E a Resarts, que é um site internacional, a gente está lá, então, eventualmente, a pessoa quer fazer uma residência, ela manda um projeto, a gente analisa, se aprova o projeto, ela vem, se hospeda. Aqui tem, esse aqui é o apartamento principal, que é o apartamento aqui do mezanino do ateliê. Né? E tem mais alguns no ateliê de pintura que também serve, né? Então, se hospeda aqui, fica aqui no mezanino, tem uma mini cozinha lá, tem uma caminha aqui, tem banheiro, tem tudo. Tem até um outro tipo beliche lá em cima, que tem até um colchão subido lá, que se de repente vier um pouco mais de gente, pode ficar aqui. E é legal mostrar o que em relação é um mezanino, né? Isso aqui é um mezanino para o ateliê ali embaixo. O ateliê está aqui, né? Aqui. Tem muita coisa interessante, porque nós não temos nem cortina nem janela, 5 horas da manhã está uma super claridade, a pessoa tem que acordar para trabalhar e aí... Aí é obrigado já a começar. Já é obrigado a começar. E aqui a gente está então com o ateliê na mão, né? As pessoas às vezes passam a noite aí trabalhando e é bem por aí. Esse é um programa de residência. Então não precisa ser artista, quem não é também pode vir aqui. Não. Tem... Está chegando um projeto de um ceramista que quer ficar aqui, mas não para fazer cerâmica, é só para pensar, para ir na natureza, para pensar. Mas tem que ter um projeto. A gente aconselha que tenha um projeto, porque é residência artística, senão eu quero passar o final de semana no campo. Não vai dar, então. Não, mas legal. E aí não é só isso, né? Tem um ateliê, acontecem eventos, tem um ateliê de encadernação, não é isso? Isso, aqui a gente tem então o ateliê de gravura, esse programa de residência, um ateliê de pintura lá em cima, que está ainda no final da sua construção, estamos terminando ele agora. Nesse final de semana que vai ter já um primeiro evento nele, né, que vai ser uma espécie de residência. Uma semana vão ficar aqui aproximadamente 12 pessoas fazendo um trabalho de introspecção na Vargem Grande. Então, Vargem Grande é esse bairro, né? Então vai rolar esse programa a partir de hoje à tarde. E de vez em quando acontecem feiras e ali embaixo, no container, tem o ateliê de encadernação da Carminha e da Cláudia, que eu sugiro que vocês conheçam. A gente vai lá. E elas que promovem alguns eventos, como a bodega, que são 2 ou 3 vezes por ano e outras coisas. Não, vamos lá então. Vamos sim.
ateliê de encadernação agora com a Carmen e a Cláudia, que são as responsáveis pelo ateliê aqui de encadernação, são vocês, né, meninas? Como que, o que é feito aqui no ateliê de encadernação? Então, o ateliê aconteceu com a mudança do ateliê de Etzer para cá, para Vargem Grande, né, para a zona rural. Daí eu e a Cláudia, eu já tinha feito cursos com ela e a gente decidiu, eu convidei a Cláudia e a gente decidiu abrir o ateliê de encadernação. Aqui a gente é um trabalho totalmente manual, a gente faz trabalhos manuais, os cadernos são costurados manualmente, tudo feito artesanalmente, tá? E junto com o conceito do lugar, a gente também resolveu fazer bodega, a Bodega Santa Clara, que são, na verdade, isso é uma feira que a gente faz 2 vezes ao ano. Ela já aconteceu 4 vezes, Cláudia? 3 vezes. Né? 3 vezes. Já aconteceu 3 vezes, é uma forma da gente juntar pessoas que tenham trabalhos interessantes, trabalhos manuais, que é também uma vertente desse espaço, né? E a promoção dessas pessoas. Então tem oficinas também, esse tipo de coisa na feira. O que tem nessas feiras? Essa feira, ela na verdade é um bazar, né, que a gente traz as pessoas, acontecem eventos juntos, então tem almoço, tem uma atividade ou outra. Essa última teve a feira gráfica, que esse evento aconteceu junto, mas o intuito dela é trazer mesmo um ponto de comercialização para as pessoas que tenham trabalhos que são interessantes, trabalhos manuais, trabalhos que tenham desenho. Então as pessoas podem se inscrever. Como que entram em contato? Pela rede social? Fala com vocês? Pode falar diretamente com a gente. A gente tem um número muito reduzido de expositores, pelo espaço, né? E também para que acomode todos. Então vocês já têm o contato, assim, com o pessoal que vem? Sim, já temos. Porque a gente tem todo um cuidado de escolher pessoas, de convidar pessoas para expor aqui, né, para fazer a feira, pessoas que conversam com o nosso conceito, que é fazer as coisas artesanalmente e para a gente dar espaço para essas pessoas, principalmente depois da pandemia, né, que ficou tudo muito difícil para essa área. Então é isso, então a gente escolhe as pessoas a dedo, né, Cláudia? Isso. Então, para visitar a feira, quem se interessou, aí pode ir lá ver nas redes sociais de vocês quando está acontecendo. Exatamente. E vem visitar quando ela estiver acontecendo. O que acontece aqui também é que uma outra vertente do ateliê de encadernação é promover oficinas de trabalhos manuais, né? Então, essas oficinas acontecem, elas não tem um período para acontecer, elas acontecem de vez em quando, então tem que acompanhar na rede social, mas trazer pessoas que tenham um trabalho que agregue e que converse com o trabalho que a gente desenvolve aqui, né? Então, às vezes é bordado, uma aplicação, estamparia, enfim, é essa a pegada, né? E que outros trabalhos que vocês desenvolvem com a encadernação aqui? Assim, o pessoal encomenda trabalhos? Vocês têm algum exemplo de já fizeram? Então, a gente tem uma produção onde a gente vende em algumas galerias, né? A gente é convidado para expor em algumas galerias e na bodega também a gente é uma das expositoras, lógico. E tem coisas que são encomendadas, né? Por exemplo, nós já costuramos um livro de bordado, inteiro de bordado, ficou lindo. Nós já fizemos, a gente está fazendo o Conspiratio, que é um seminário, né? Uma coisa de 4 edições, a gente costurou até a 3ª edição, isso é publicado na Itália, né? Isso vai para a Itália para ser divulgado lá. Então isso foi um convite, né, das pessoas que vieram aqui conhecer o conceito do lugar e o Conspiratio é uma coisa que fala sobre isso. Inclusive na última edição a gente está nessa publicação, né? Apareceu o nosso trabalho, o trabalho do ateliê, de todo esse conjunto. Então a gente apareceu. Então, um trabalho divulgado internacionalmente. Exatamente. Então, de todo o complexo isso. aqui. E outra coisa também que a gente fez, o que foi mais o ateliê de encadernação, de gravura, o Fábio fez a animação do lançamento de uma música do Igor Caracas. A convite do Igor, o Fábio fez isso e nós costuramos, montamos o caderno para fazer a animação do clipe.
ficou bem interessante. Isso também foi mostrado na Espanha, né? Quando a gente foi para lá. Indígenas gritam ao absurdo de um povo a menos. Água agrotóxica, Amazônia em desmatamento. É tudo feito de forma artesanal, com pessoas conhecidas e tal, mas é isso, o pessoal encomenda o trabalho de vocês. Exatamente. Tudo é feito manualmente, desde o corte das capas, a dobraduras dos papéis, o cuidado do que papel que a gente vai usar, do que a gente vai fazer. E vocês desenvolvem esse trabalho todo só vocês duas? Os projetos são feitos aqui. Então, assim, os projetos que são direcionados a artistas, né? Então, por exemplo, a gente fez agora, o último foi para a Mariana Dito, ela chegou com as aquarelas e aquela aquarela precisava ser exposta de uma determinada maneira, a gente fez a encadernação. Então, assim, os projetos eles são pensados com os diferentes desafios, né? Então, como é que a gente vai ser encadernado? Não vai? Vai usar costura ou não? Vai ser um trabalho que não tem cola, porque não pode por conta das obras, né? Então, cada projeto tem um fim, né? Esses são projetos que são desenvolvidos aqui, que a gente gosta muito de fazer, né? Outro projeto interessante que é que o pessoal do ateliê de gravura, eles imprimiram gravuras em tecido. E nós usamos esse tecido para fazer os cadernos, né? Então ele tem uma tiragem, os artistas fizeram autenticidade, tem o título de autenticidade no caderno e foi um projeto muito legal. Então a gente fez cadernos com a capa de gravuras impressas pelos nossos artistas aqui. Para o pessoal saber mais sobre o trabalho do ateliê, da feira, né, a bodega e tudo mais, como tem alguma rede social só de vocês, só do ateliê que o pessoal pode acompanhar? Tem. Saber quando que as feiras acontecem, porque, né? O pessoal participar. A gente publica todos os eventos no Detzer Encadernação, mas tem a Bodega Santa Clara também, todos são instas, né, os perfis. A gente vai deixar o endereço então para o pessoal. E por lá dá para saber toda a movimentação que acontece aqui. Legal, então vou passar para o pessoal. Obrigada, gente. E aí, gostou de conhecer o Complexo de Arte e Cultura Detzer Santa Clara? Se você quiser saber tudo que está rolando por aqui, a gente passou a rede social deles aí durante todo o programa. É só seguir e saber o que está acontecendo para vir participar. Aliás, não esquece de seguir a gente também nas redes sociais. Tem o nosso Instagram aí e também o nosso YouTube, onde todos os outros programas sempre vão ficando disponíveis para você assistir. Bom, por enquanto é isso. Até a próxima semana, no próximo Conexão Cultura.